Olá, boa noite a todos e a todas. Estou aqui novamente, como prometido no vídeo passado, meu vídeo de apresentação, para falar novamente com vocês. Eu esqueci de falar o nome do canal, no vídeo passado, mas deve estar embaixo, vocês devem estar vendo o nome, é O Essencial. E esse nome tem muito a ver com o canal, porque o que nós vamos buscar é a essência das coisas, não a essência das coisas, mas que as pessoas também tentem encontrar a sua essência nisso tudo. E como eu prometi, o tema de hoje é sobre a ansiedade, um mal que vem assolando, como se não existisse, a ansiedade sempre existiu na humanidade, mas devido ao contexto histórico atual da humanidade, se tornou um mal, uma coisa que assola as pessoas. Eu vou falar em três partes. A primeira parte é falar da ansiedade em si, explicar um pouquinho o que significa isso, falar um pouco dos sintomas e depois das causas. Então eu vou falar o que vem a ser a ansiedade. A ansiedade, resumidamente, é um problema que você tem no presente por causa de coisas que vão acontecer no futuro e devido a circunstâncias que aconteceram no passado. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade é uma reação da pessoa a alguma coisa que vai acontecer, uma reação presencial no momento do que vai acontecer. Então, são reações físicas e emocionais de uma coisa, de uma expectativa que ela tem no futuro, mas a forma como ela lida com essa expectativa tem muito a ver com o que ela viveu no passado, ou então o que ela aprendeu no passado. Alguns conceitos que foram construídos ou que foram inseridos nela no passado, que faz com que ela, naquele momento presente, passe por sensações, por preocupações, por sintomas, por uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso acontece muito com as crianças, As crianças são muito suscetíveis à ansiedade. A ansiedade é muito presente na criança, porque a criança é muito desejo, é muito expectativa. Então toda vez que o pai fala assim, vou te levar na praia no fim de semana, vou te levar no parque, você vai ganhar um presente no fim de semana, a criança ela realmente fica muito mobilizada por aquilo. E isso tem uma razão. A razão da criança é compreensível, mas também esta razão acomete o adulto, a pessoa adulta. Qual é a razão? A ansiedade é aquela sensação de falta de controle sobre a situação. Na criança é compreensível. A criança, geralmente, ela não tem controle sobre nada, ou então não tem controle sobre poucas coisas na vida dela. Então, quando alguém fala, um pai, um adulto, que vai levá-lo ou levá-la ou fazer alguma coisa para ela no futuro, ela não tem controle nenhum sobre aquilo. Ela não sabe se vai acontecer. O desejo e a possibilidade de realização daquilo é totalmente da pessoa que disse, do pai, do adulto. Então essa percepção do total falta de controle sobre aquilo causa ansiedade de esperar que aquilo aconteça, no momento que é para acontecer aquilo. É compreensível na criança, já que realmente ela tem pouco controle sobre a vida dela. O adulto não. O adulto geralmente tem uma parte de controle sobre a sua vida e sobre algumas coisas que podem acontecer, mas essa pessoa que sofre de ansiedade passa por essa percepção de não ter controle, e a percepção de não ter controle tem a ver com o que nós vamos falar no final da causa. Agora vamos falar dos sintomas. Bem, os sintomas tem os sintomas básicos, que aí se derivam para outros sintomas, mas os sintomas básicos são: você tem um desconforto, você tem uma sensação, alguns dizem sensação de morte, quer dizer, o coração bate forte, você começa a suar, a pressão sobe, a pressão cai, sensações de total descontrole do seu próprio corpo. O corpo ali ele começa a mandar uma mensagem, porque o corpo, isso é uma coisa para a gente falar, de conversar, é que o corpo ele tenta nos ajudar. O corpo às vezes ele geralmente tenta ajudar, mas só que às vezes o corpo ele ajuda de uma forma errada.
A ajuda às vezes do corpo é uma ajuda sem sentido, irracional, a ajuda física. Então, nesse caso, o corpo ele quer criar uma sensação para te tirar daquele lugar, daquele ambiente, porque ele acha, para a sua construção, a construção que você elaborou sobre aquele momento, sobre a situação, ali é um risco para a sua existência, que está te colocando numa situação perigosa. Nas épocas antigas, né, no tempo antigo, na pré-história, essa sensação ajudava bastante, porque quando você percebia, aquele indivíduo percebia que estava em risco, ele corria, ele fugia, ele se escondia e se salvava daquele perigo. Hoje em dia, né, na sociedade moderna, é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque isso acontece quando você está no trabalho, acontece quando você está na escola, acontece quando você está na faculdade, acontece quando você está com amigos, um momento social. E essa fuga imediata, ela é praticamente impossível, né? Imagina o trabalho, né? Você tem que cumprir uma carga horária, você tem chefes, como é que você vai sair dali correndo, né, e se proteger? Então, é esse conflito entre a realidade que você está vivendo e aquele estímulo do corpo é perturbador. Então, essa sensação que você não está conseguindo lidar, ela realmente preocupa o indivíduo naquele momento. Mas temos que ter a noção, né, é importante para as pessoas que passam por crise de ansiedade, que aquilo ali é uma sensação construída pelo corpo para que você saia daquele momento. Então, o importante é tentar respirar fundo, tomar o controle da situação, tomar o controle do seu corpo. Com certeza, fazendo isso, você vai retomar a calma e vai conseguir se controlar novamente e entender o que está acontecendo. Então, os sintomas, como falei, todas aquelas ações físicas, é uma reação física do corpo a uma percepção de perigo, de risco imediato. Então, te coloca na situação para que você fuja, para que você se proteja. Sabendo disso, temos que retomar o controle, porque, como eu falei, é uma reação irracional do corpo, ele está tentando te proteger. Retomando o controle racional do corpo, você volta à calma e consegue resolver naquele momento a situação. Agora vamos falar das causas, da causa que leva as pessoas a terem, na nossa visão, a terem a ansiedade. Bem, a causa, ao nosso ver, na nossa reflexão, vem de construções que um indivíduo faz ou de que ele recebeu do passado, na sua vida na infância, na adolescência, conceitos que você recebe, verdades que você recebe, que em determinado momento se tornam conflituosos na sua vida. Eu quero dizer, existem várias verdades que nós recebemos durante nossa vida, verdades que nós não decidimos pessoalmente, particularmente, se aquilo realmente nos atende, mas reproduzimos todos os dias a verdade. Então é importante saber que ao descobrir a origem ou ao discutir essas verdades, tentando entender de onde vieram, por que se construíram e se elas nos atendem ou não, faz com que a gente se liberte, ou pelo menos ao escolher, saiba que as consequências daquela escolha têm a ver com a nossa decisão. A ansiedade, como eu falei, é a sensação de perder o poder de decisão. E às vezes nós começamos a perder o poder de decisão lá atrás, lá no passado, quando alguém fala alguma coisa ou nos ensina alguma coisa como uma verdade absoluta, que começa a nos perturbar ou a nos colocar em conflito em momentos da nossa vida. Então é isso que nós vamos fazer aqui. No próximo vídeo eu vou começar ou vou escolher uma verdade desta dita, que é colocado como universal para todos nós, e vamos tentar refletir se realmente ela tem que ser assim. Se realmente você quer que essa verdade que é dita seja a sua verdade. Porque eu vou demonstrar
no próximo vídeo que esta verdade, às vezes, é totalmente incongruente com o momento que aquela pessoa está vivendo. Mas mesmo assim, ela é perturbada pela verdade, ou por essa verdade. Eu já atendi vários casos que seguiram por esse caminho. Pessoas que sofreram alguma coisa, uma violência, ou passaram por situação onde se posicionar, se libertar, ia de encontro a uma verdade que ela ouviu por anos e anos. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer uma suposta verdade, que é ensinada a todos nós durante a nossa vida, a nossa formação, e vamos discutir se ela realmente deve ser considerada como uma verdade universal ou se podemos questioná-la. E ao questionar, refletir, cada um de vocês refletir se quer ou não pegar essa verdade e considerar ela como sua, tá bom? Então, já está marcado. O próximo vídeo, segunda-feira, nós vamos conversar sobre isso, sobre uma verdade estabelecida e se ela pode nos servir ou não, tá? Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de apertar lá o sininho, né, para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos, dar o joinha e compartilhar com seus amigos, nos seus grupos da internet que vocês participem, tá? Até a próxima e fiquem em paz.